Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai focalizar o tema da infraestrutura em transporte no Brasil, os nossos déficits, as nossas deficiências, os nossos desafios. Talvez o Brasil não tenha enfrentado ainda, em sua história econômica, uma situação como a vivida atualmente, em que, havendo recursos financeiros, o Brasil tem investido menos do que pode e do que deve em infraestrutura de transporte, sobretudo em razão de problemas burocráticos. Como agravante, o Brasil ficou mais de 2 décadas sem investimentos em infraestrutura e os equipamentos em transporte se degradaram. Além disso, o Brasil investiu em 2011 menos do que em 2010, enquanto que o investido neste ano de 2012 registra uma lenta execução. Para nos falar sobre esse tema complexo, o programa Agenda Econômica convidou o economista Carlos Campos. Ele é pesquisador de infraestrutura econômica do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Doutor Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por nada, eu que agradeço. Bom, nós temos aí uma situação em que o Brasil, tendo ficado cerca de 25 anos aproximadamente sem realizar investimentos em infraestrutura de transporte, nós acumulamos um déficit. Qual é a nossa situação hoje nessa área? Você tem razão. Mais ou menos entre 1985 e 2005, o Brasil realizou muito poucos investimentos na infraestrutura na infraestrutura de um modo geral, mais especificamente a parte de transportes, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Essa parte de transporte sofreu muito ao longo desse tempo, a infraestrutura degradou. Então, o que aconteceu é que quando houve uma capacidade do Estado de retomar esses investimentos, o passivo, o acumulado desses anos estavam muito elevados. O IPEA tentou quantificar qual seria esse déficit daquilo que deixou de ser feito ao longo desse período para rodovias, ferrovias e portos. Chegamos, números redondos, nós chegamos mais ou menos a uns 340 bilhões de reais de necessidades de investimento para recuperar, como eu disse, o que deixou de ser feito e ampliar um pouco a capacidade de modo que a infraestrutura possa permitir que o país cresça aí algo próximo a 4% ao ano. Senão, a infraestrutura realmente pode se transformar em um gargalo ao crescimento econômico, o que seria uma pena, porque o Brasil sofreu muito na década de 80, sofremos muito na década de 90, e agora que teria alguma possibilidade de retomar o crescimento, ele seria estrangulado, digamos assim, por questões de falta de capacidade das rodovias, dos portos. E, então, nós fizemos essa quantificação, 330 bilhões de reais em rodovias, ferrovias e portos, e o que nós constatamos é que o PAC 1 e o PAC 2, o PAC a gente entende que realmente é um avanço, né? Até porque o que vinha sendo feito antes era muito pouco. Então, o PAC significa a retomada do investimento, a decisão política, de política pública, de se retomar o investimento em infraestrutura. Agora, quem lê o trabalho lá dos senhores se depara com uma situação absolutamente paradoxal, né? Porque num momento em que o Brasil precisa de crescimento, não só porque domesticamente o Brasil tem que continuar provendo empregos para a sua população, mas também porque externamente o cenário econômico é extremamente desfavorável e, pelo jeito, em 2013 não vai melhorar, pelo contrário, a gente vê que parece estar havendo um sério problema de eficiência e de eficácia aqui no Brasil, porque os investimentos, na verdade, eles poderiam ser feitos porque os recursos existem recursos alocados, mas não estão se fazendo as obras. Quer dizer, é uma situação meio esdrúxula, né? Paradoxal até. Bom, só concluindo então, o PAC
o PAC 1 e o PAC 2, ele é um avanço, mas se ele fosse plenamente executado, ele atenderia a algo como 30% dessas necessidades que nós identificamos. Ou seja, o PAC é um avanço, mas ele é insuficiente. É modesto. Ele é modesto diante das nossas necessidades. Com relação ao seu comentário, é verdade, nós estamos passando por isso. Né? O governo tem anunciado que o principal meio, talvez, do combate à crise seria retomada dos investimentos, e os investimentos em infraestrutura são absolutamente expressivos nessa hora. Então, o que nós estamos vivendo é um momento, talvez na história econômica do Brasil, seja a primeira vez. Nós temos recursos financeiros disponibilizados para fazer investimento, mas, infelizmente, os investimentos não estão acontecendo na magnitude que seria possível. Por quê? Faltam engenheiros? Falta capacidade técnica? O que é? O governo, de certa forma, esqueceu, desaprendeu a fazer o planejamento. Então, nós estamos retomando o processo de planejamento, pensar um prazo longo, mas tem acontecido coisas que são mais de curto prazo, que eu diria que são mais problemas administrativos e de gestão. Por exemplo, projetos mal elaborados, contratos mal feitos. Projetos mal elaborados significa que a obra vai custar muito mais do que aquilo inicialmente previsto e uma série de intempéries vão acontecer. Contratos mal elaborados também significa que o usuário final vai acabar pagando por isso. Isso acaba fazendo com que o Tribunal de Contas da União interfira nesse processo, né? E muitas vezes embargando obras. E, adicionalmente, nós temos mais 3 problemas. Seria a lei de licitações, a 8666, que é uma lei que acaba permitindo uma série de recursos à justiça. Então, é um processo muito moroso as licitações feitas pela 8666. As desapropriações, também no Brasil, é um processo moroso para ferrovias, rodovias. Há uma necessidade bastante grande de fazer desapropriações, e esse processo, esse entendimento, geralmente acaba indo parar na justiça. A justiça no Brasil, conhecemos, é bastante morosa. E também licenças ambientais, né? O licenciamento ambiental no Brasil também é um processo demorado. Será que essa pauta ambiental não está, digamos assim, contaminada por uma visão política também, não? Ou seja, o ambientalismo está politizado também, não? Olha, teve um momento anterior que eu estava acreditando nisso, quer dizer, havia uma questão até ideológica de que obras de energia elétrica, obras de novas ferrovias, rodovias, teriam impacto ambiental, não seriam adequadas. Agora, o que nós estamos percebendo mais atualmente com relação ao IBAMA especificamente é que ele está se estruturando, ele está preocupado com essas questões dessa longa demora para a emissão de licenças. Então, ele tem feito uma série de rotinas e de procedimentos que tendem num prazo médio, tendem a dar mais agilidade. Agora, também é verdade que, como houve uma retomada dos investimentos, também houve um número muito grande de projetos chegando ao IBAMA, com o mesmo número de funcionários, a coisa acaba atrasando. Nós fizemos uma continha lá no IPEA, todas as licenças ambientais, licenças prévias, porque são 3 licenças, né? A licença inicial, a licença prévia e a licença de operação. A licença, com relação às licenças prévias, nós calculamos todas as licenças emitidas pelo IBAMA para a infraestrutura entre 2005 e 2010. O prazo foi superior a 3 anos, na média. A emissão dessa licença, na média, foi superior a 3 anos. Então, isso aí dá uma ideia
da dificuldade, né? Quer dizer, o governo lança um programa, tem ali um portfólio de investimentos a serem feitos, mas a hora de botar a coisa para andar, né? Não tem projeto, o projeto é mal feito, a desapropriação não sai, a licença ambiental demora, então os recursos ficam alocados lá no orçamento, mas não estão sendo aplicados. E se a gente pensa nesse período aí que o senhor falou, superior a 3 anos, é bem possível, até provável, que em determinados casos, como o mandato de um presidente da República aqui no Brasil é de 4 anos, sim, a pessoa termina o mandato e não conseguiu fazer nada desses projetos desses projetos. É possível que isso aconteça, sim. Quer dizer, o país não anda, fica tudo parado. Agora, é necessário que sejam tomadas providências nesse sentido, que a gente tem que conseguir dar agilidade a esse processo de investimentos, né? O Brasil, quer dizer, nós ficamos, como eu disse, muitos anos sem fazer investimento e... Esse desaprendizado, por exemplo, que o senhor se referia, né, em planejamento, porque o Brasil tinha no passado seus PNDs. É claro que o regime era autoritário e tal, mas o planejamento é uma necessidade para qualquer país que quer ter uma meta, um projeto nacional. Como é que isso está sendo reaprendido agora? Pois é, e aí com relação a isso tem uma coisa que eu estou chamando de custo democracia. É um custo que nós temos que pagar, né? A democracia, quer dizer, as ONGs se organizam, as instituições podem se manifestar abertamente, então isso acaba fazendo com que tenha impacto também na execução de obras públicas. Mas né? O Estado também tem que se aparelhar, né? Agora, o Estado tem que se aparelhar, tem se preocupado com isso. No setor elétrico, por exemplo, que não é o caso aqui hoje, mas o setor elétrico, desde 2004, foi criada a empresa de planejamento energético, a EPE, que tem feito planos decenais e, inclusive, planos para 30 anos. Né? E agora, em transportes, existe o Plano Nacional de Logística e Transportes, o PNLT, que também está pensando o setor de transportes lá para 2030. Então, isso já é um grande avanço, né, porque nós precisamos pensar isso num prazo largo, mas estamos tendo dificuldade com o dia a dia hoje. Com relação a esse dia a dia, foi criada aqui no Brasil recentemente uma empresa, até com uma modelagem diferente, para tentar solucionar essa questão do planejamento e também dos modelos de contrato. Isso. Né, com um novo tipo de gestão e até de uma forma bem enxuta. O senhor acredita que esse tipo de modelo possa dar frutos para o Brasil tentar sair dessa enroscada aí? Eu acredito que sim. Se bem gerido, eu acredito que sim. Essa empresa nova chama EPL, a empresa de planejamento e logística. Ela vai retomar um pouco do que foi no passado o GEIPOT, né, que foi um órgão bastante eficiente, que até hoje, depois de décadas que o GEIPOT já não está mais atuando, até hoje ainda cita-se muito aqueles estudos feitos naquela época. A ideia, então, seria retomar esse planejamento, mas, ao mesmo tempo, a EPL tem como objetivo elaborar bons projetos de forma que, quando o governo lançar um programa, você já tem os projetos prontos para que aquilo possa ter uma eficiência maior. Aliás, porque só para contratar um projeto, faz-se uma licitação, pode levar 6 meses. Um projeto desse requer 1 ano. Então, 1 ano e meio se passa para você conseguir ter um projeto básico, para poder começar um processo licitatório para a obra. Então, obras no Brasil realmente são muito morosas. Vale lembrar que quem dirige essa empresa, a EPL, é um ex-remanescente do GEIPOT, que, aliás, já esteve aqui no programa Agenda Econômica. Mas eu queria voltar
com o senhor a temática dos volumes de investimento. A gente disse na abertura Sim. que em 2010 foram investidos 5 vezes menos do necessário, que em 2011 se investiu menos que 2010. E em 2012, pelo cenário que o senhor vem nos relatando aqui, pela morosidade, por uma série de problemas burocráticos e outros, nós estamos tendo uma execução lenta. Qual tem sido o desempenho de investimento em infraestrutura e transporte nesse ano, 2012? Pois é, se a gente pegar uma média histórica desses investimentos, entre 2003 e 2010, 2011 menos, os investimentos em transportes públicos e privados cresceram significativamente. Agora, mesmo com esse crescimento, se nós pegarmos os investimentos totais, como eu já disse, públicos e privados em transportes, eles estariam na faixa aí de 22 bilhões a 24 bilhões por ano. Houve o crescimento, mas ele é insuficiente. Só para a gente ter uma noção, uma ideia de que situação nós nos encontramos hoje. Os países emergentes que concorrem com o Brasil, falando de Rússia, China, Índia, Coreia, Vietnã, Chile, Colômbia, na média, esses países estão investindo 3,4% dos seus PIB em transportes. No Brasil, mesmo com esse crescimento que eu disse entre 2003 e 2010, 2011, nós estamos em 0,7% do PIB. Os outros países estão fazendo 3,4%. Então, por aí, nós demos um passo, mas ainda precisamos correr muito mais para que a gente possa fazer pelo menos próximo daquilo que os países emergentes também estão fazendo. No próximo bloco, a agenda econômica vai focalizar a questão dos investimentos em mobilidade para a Copa, em infraestrutura e transporte. Continue com a gente.